Então, nesse vídeo a gente define núcleo e imagem de transformação linear e prova que o núcleo e imagem são subespaços. Vamos recordar o que é a imagem de transformação linear, que a gente já viu no primeiro vídeo dessa semana. Então pega V um subespaço do Rn, W um subespaço do Rm, N e M não tem que ser iguais, como a gente já foi comentado antes. T de V em W é uma transformação linear. A imagem de T é o conjunto que é a imagem de cada vetor de V por T. Então você pega os vetores de V, todos eles, aplica T, e aí o resultado disso é um certo conjunto, que naturalmente vai ser um subconjunto de W, porque a gente está chegando, a transformação está chegando em W. Então você pega cada vetor de V, aplica T, obtém um conjunto que está dentro de W, esse conjunto é a imagem. A imagem de T não tem que coincidir com o conjunto de chegada, com o conjunto W. Mas, quando ela coincide com o conjunto de chegada, geralmente chamado de contradomínio, a gente diz que a transformação é sobrejetiva. Então, a transformação sobrejetiva, a gente vai ter mais a falar sobre isso no próximo vídeo, é uma transformação para a qual a imagem coincide com o conjunto, o contradomínio. Como que a gente verifica, então, que a imagem de transformação linear é um subespaço do contradomínio? Então, lembra que a imagem é definida como o conjunto dos T de V's para todos os V's em V. Para verificar que é subespaço, a gente tem que verificar três coisas. A primeira é que não é vazio. Só que T de zero é zero. Como zero é um vetor de V, porque zero é um vetor de qualquer subespaço, quando você aplica T a zero, a gente sabe que o resultado é zero, portanto, zero pertence à imagem de T. Então, a imagem não é um subconjunto vazio de W. Então, o primeiro ponto está verificado. O segundo ponto é que a gente tem que pegar dois elementos na imagem e mostrar que quando a gente soma, continua na imagem. Então vamos lá, pega dois vetores, T de V e T de V' que estão na imagem. Lembra que todos os vetores na imagem são da forma T de algum vetor de V. Então eu posso escrever dois vetores quaisquer da imagem como T de V, T de V'. V e V' naturalmente são vetores do espaço, do domínio da transformação, do V maiúsculo. Quando a gente soma T de V com T de V', a gente lembra que tem uma transformação linear. Então eu posso puxar T para o lado de fora, como se fosse. Então fica T de V mais T de V' igual a T de V mais V'. Portanto, T de V mais T de V' é T de um certo vetor. Nesse caso específico, V mais V'. Portanto, T de V mais T de V' de fato é um elemento da imagem. Ele é T de um vetor de V, consequentemente ele está na imagem. Então, essa propriedade está verificada. A última propriedade que a gente tem que verificar é que se a gente começa com um vetor na imagem e um escalar, quando a gente multiplica, o escalar pelo vetor continua na imagem. Então pega um vetor T de V na imagem e pega lambda em R. Se a gente fizer lambda T de V, e lembrar que T é transformação linear, isso é T de lambda de V. Então, mais uma vez, a gente obtém que lambda T de V é T de algum vetor que está em V, porque lambda vezes V é um vetor de V. Consequentemente, esse cara está na imagem de T. Isso significa que a imagem de T é um subespaço e a demonstração está completa. Porque as três propriedades que a imagem tinha que verificar para ser um subespaço de W foram, de fato, constatadas pelos cálculos que a gente fez. Como é que a gente faz para calcular a imagem? Então imagina novamente que você tem V um subespaço do Rn, W um subespaço do Rm, T de V em W é uma transformação linear. E suponhamos que beta V1VK é uma base de V. E aí a gente pega um vetor qualquer de V, que eu vou chamar de U. Então a gente pode escrever U como combinação linear dessa base. Aplica T, usa o fato de que T é linear para espalhar sobre a soma e puxar os coeficientes para fora. E o que a gente acabou de ver é que T de U é um vetor genérico de V. Qualquer vetor de V, a gente pode fazer essa conta. A gente acabou de descobrir que T de U é combinação linear dos vetores T de V1 até T de VK. Portanto, a imagem de T é gerada por esses vetores T de V1 até T de VK, porque a gente acabou de ver que qualquer vetor de V, quando você calcula a imagem dele por T, pode ser escrito como combinação linear desses vetores. Então, a imagem é gerada por eles.
Tá, mas você pode se fazer a pergunta: esses vetores, então, são uma base, formam uma base da imagem? E a resposta é não necessariamente. Às vezes pode formar, às vezes não, então a gente vai ter que fazer a conta para verificar em cada caso se é uma base ou se não é uma base, e então achar uma base usando eliminação. Então vou fazer um exemplo. O exemplo vai ser a transformação linear de R4 em R3, definida por t de x1, x2, x3, x4, é a primeira entrada é x1 menos x2, a segunda é x3 menos x4, e a última x1 menos x2 mais x3 menos x4. Tá? Então a gente está pegando a transformação que vai do R4 para R3. O que a gente tem que fazer para determinar a base é calcular, pegar uma base do espaço que é domínio da transformação, nesse caso aqui é R4, e a gente pode pegar a base canônica. E aí a gente tem que aplicar a cada vetor da base canônica a transformação T. Mas se a gente aplica T a E1, lembra, é o vetor 1, 0, 0, 0. Se a gente aplica T a E1, vai dar simplesmente 1, 0, 1. Então T de E1 é 1, 0, 1. T de E2 vai ser menos 1, 0, menos 1. T de E3 vai ser 0, 1, 1. E T de E4 finalmente vai ser 0, menos 1, menos 1. Então a primeira coisa que você vê nesse exemplo é que os 4 vetores que a gente obteve aplicando T à base canônica do R4 não são linearmente independentes. Na verdade, o T de E2 é menos T de E1 e T de E4 é menos T de E3. Então, esses vetores geram, mas não formam uma base. Para formar uma base, a gente tem que pegar os vetores T de E2 e T de E4 e jogar fora. Porque T de E1 e T de E3 claramente são linearmente independentes. E T de E2 e T de E4 são simplesmente menos T de E1 e menos T de E3. Então a gente pode jogar eles fora. Os dois que a gente pegou são linearmente independentes, porque não são colineares. E, consequentemente, a gente descobriu que 1, 0, 1 e 0, 1, 1 formam uma base desse subespaço. Da imagem de T, que é um subespaço. E a dimensão da imagem de T, consequentemente, é 2. Núcleo. O que é um núcleo da transformação linear? Então vamos voltar para a situação genérica novamente. Pega V um subespaço de Rn, W um subespaço de Rm. E T de V em W é a transformação linear. O núcleo de T é o conjunto dos vetores de V, do domínio da transformação, que são levados no zero. Então, note que a imagem e o núcleo são... a gente vê que o núcleo também é um subespaço. A imagem e o núcleo, na verdade, são subespaços de espaços vetoriais distintos. Porque o núcleo está contido em V, mas a imagem estava contida em W. Então, o diagramazinho aqui ilustra o que está acontecendo. Então, V é uma transformação... T, perdão, é uma transformação de V em W. O núcleo, como a gente vai ver no próximo slide, é um subespaço de V. A imagem é um subespaço de W. Então, o núcleo e a imagem pertencem o núcleo ao domínio, a imagem ao contradomínio. São espaços vetoriais que, em geral, vão ser diferentes. Então, vamos provar que o núcleo de uma transformação linear é um subespaço do seu domínio. Então, só para relembrar, o núcleo é o conjunto dos vetores em V, no domínio, que são levados no zero pela transformação. Então, a gente tem que verificar 3 coisas. Tem que verificar que o núcleo é não vazio, que se você pega 2 vetores no núcleo e soma, dá um vetor no núcleo, e que se você multiplica um vetor do núcleo por um número real, dá um vetor do núcleo. Então, assim como no caso da imagem, para provar que o núcleo é não vazio, a gente tem que olhar para o fato de que, como tem a transformação linear, T de 0 dá em 0. Então, isso significa que o vetor 0, esse 0 aqui, está no núcleo. Por quê? Porque quando a gente aplica T ao vetor 0 do domínio, o resultado é 0. Então, isso significa 0 está no núcleo, consequentemente, o núcleo não é um conjunto vazio, um subconjunto vazio do domínio. Segunda coisa, pega V e V', 2 vetores no núcleo. A gente quer mostrar que V mais V' está no núcleo. Bom, para isso a gente tem que aplicar T a V mais V' e concluir que T de V mais V' dá 0. Mas T de V mais V', como tem uma transformação linear,
é t de v mais t de v'. Como v está no núcleo, t de v vai ter que ser zero. Como v' está no núcleo, t de v' vai ter que ser zero. Consequentemente, t de v mais t de v' é zero. Portanto, t de v mais v' dá zero. Então, v mais v' está no núcleo. Finalmente, pega v, um vetor do núcleo, pega lambda, um número real. A gente tem que mostrar que lambda v está no núcleo. Para isso, a gente tem que aplicar t a lambda v. Bom, quando a gente faz isso, e lembrando que t é uma transformação linear, pode puxar o lambda para fora. E como v está no núcleo, t de v é zero. Então, lambda t de v vai ser zero e, portanto, t de lambda v é zero. Portanto, lambda v está no núcleo. Consequentemente, t realmente é um subespaço de v, do domínio, e a demonstração está completa. Vamos calcular o núcleo, mas eu vou considerar um caso um pouco mais simples. Vou considerar o caso em que t é uma transformação de Rn em Rm. E que a transformação, eu já vou imaginar que ela está dada por uma matriz A. Tá? A gente já sabe fazer isso. Logo no primeiro vídeo dessa semana, a gente viu como representar uma matriz, uma transformação de Rn em Rm por uma matriz. Então vamos considerar esse caso porque ele é mais fácil e é o caso que de fato aparece na prática quase que o tempo todo. Então, A é uma matriz M por N, para a transformação poder ser uma transformação do Rn no Rm, e X é a matriz coluna que a gente associa ao vetor x1, xn. Então, nesse caso, por definição, o núcleo é o conjunto dos vetores do Rn, que quando você aplica a transformação é elevado em zero. Só que eu posso substituir aqui, pensando o vetor V como sendo uma matriz coluna, eu posso substituir V pela matriz A. Então, na verdade, o que a gente tem é o espaço solução, o conjunto de solução do sistema AX igual a zero. Tá? Então, o núcleo, no caso que a gente está considerando, que é o caso que a transformação é dada por uma matriz, e é uma transformação de Rn em Rm, eu estou pensando que ela está dada como uma matriz, é simplesmente o conjunto de solução do sistema AX igual a zero, em que A é a matriz que define a transformação. Então, para encerrar, vamos fazer um exemplo. Pega a mesma transformação que a gente pegou anteriormente, para dar o exemplo da imagem, a transformação T do R4 no R3, definida como T de x1, x2, x3, x4, x1 menos x2, x3 menos x4, e na última entrada, x1 menos x2 mais x3 menos x4. Então, por definição, um vetor está no núcleo C e somente C, todas as suas coordenadas são nulas. Se a gente, então, anular cada coordenada para obter o conjunto de solução do sistema, a gente vê que as coordenadas vão ser, então, x1 menos x2 tem que ser igual a zero, x3 menos x4 igual a zero, e x1 menos x2 mais x3 menos x4 tem que ser igual a zero. As duas primeiras a gente pode escrever como x1 igual a x2, x3 igual a x4. Só que quando a gente substitui isso na última, a gente vê que dá sempre zero. Então a última é redundante, posso esquecer ela. Então a gente tem que um vetor t de v dá zero, o vetor x1, x2, x3, x4 dá zero, quando x1 é igual a x2, x3 é igual a x4. Então, substituindo isso no vetor, eu tenho o vetor x1, x1, x3, x3. Consequentemente, eu posso reescrever esse vetor, botando x1 em evidência e x3 em evidência, como x1 que multiplica 1, 1, 0, 0, mais x3 que multiplica 0, 0, 1, 1. Então, eu tenho uma base do núcleo, porque esses vetores, evidentemente, não são colineares, e, consequentemente, a dimensão do núcleo é 2. Então, a gente tem uma base e a dimensão do núcleo como a gente queria. No próximo vídeo, a gente vai provar um resultado extremamente importante sobre o núcleo e a imagem, conhecido como teorema do núcleo da imagem.